episódio de hoje do Ponto de Pergunta Cast, nós vamos conversar com o diretor de audiovisual Eduardo Hipólito. Ele é formado em artes visuais, aqui em Campos mesmo, e também já fez curso de fotografia, cinema no Rio de Janeiro. Atualmente, ele tem se dedicado à produção e também à direção de filmes, como os que foram lançados recentemente. Vamos conversar já. Frânio, é muita coisa, né? Muita coisa. Inclusive o Anti-Amor, né, que a gente vai falar, premiadíssimo. São 6 premiações de diferentes categorias. Vai ser muito bacana e a gente vai passar também um trechinho do filme para as pessoas tomarem conhecimento. Vai ser muito bacana. Filmes premiados internacionalmente. Eduardo, prazer estar com você. Um prazer estar com vocês, com o Frânio, Liliane. Muito obrigado por me receber aqui pra gente poder falar um pouquinho de arte, né? Falar um pouquinho de cinema. Cultura. Isso. Queria dizer que é uma honra pra gente ter um campista que está produzindo em Campos e está com esse resultado que você está tendo. É um premiado, né, Liliane? Você, atualmente, são 6 projetos que você dirigiu, contemplados pela Lei Paulo Gustavo. Foi. Eu tenho que contar direitinho, mas se eu não me engano foi isso mesmo. Foram 2 clipes, 2 filmes e 2 documentários, tá certo. Tudo aqui em Campos, eu fiz até um em São João da Barra, um outro curto em São João da Barra. Mas acho que a gente vive um momento legal em Campos que é propiciado por essa lei federal, a Lei Paulo Gustavo, que é de incentivar pessoas a fazerem filmes, a fazerem arte, a terem mostras, a terem cursos e tal. Então, acho que a gente vive um momento especial onde tem muita gente produzindo conteúdo, muita gente que, se não fosse esse aporte, se não fosse esse apoio, não teriam condições de produzir. Com certeza. Vamos falar dessa produção do Anti-Amor? Vamos falar como é que surgiu, assim, a ideia. Então, o Anti-Amor é uma adaptação de uma peça do Lucas Machado. Eu tava filmando em 2022, se eu não me engano, um curta-metragem com o Lucas. Eu chamei ele para ser ator de um outro curta meu, chamado Muitas Coisas Mudam, que tá no YouTube. E ele falou brevemente durante o set, tipo... Pô, Edu, eu tenho uma ideia de fazer uma websérie, uma coisa pra internet sobre a peça que eu faço, chamada Anti-Amor. E ele já estava em cartaz, a peça é um sucesso, apresentaram várias vezes. E aí ele falou sobre essa ideia e eu falei, cara, vamos escrever, vamos organizar o projeto pra gente poder fazer. Eu gostava da ideia do que era, ele me contou. É sobre um ator que, desiludido, decide fazer uma peça contra o amor, pra provar que o amor não existe. E eu achava isso super interessante, sabe? É uma metalinguagem ali, a gente tá falando sobre a nossa arte e tal. E aí eu falei, vamos estruturar isso pra fazer um projeto. No ano seguinte, veio o edital da Paulo Gustavo. E aí a gente falou, tá, agora é a hora. Agora é a hora da gente formatar isso de um jeito interessante pra tentar ser aprovado pela Paulo Gustavo. E assim que a gente foi aprovado, a gente recebeu o aporte, a gente começava a filmar. E foi o que aconteceu, a gente estruturou o projeto, submetemos e fomos aprovados, e aí a gente começou essa outra jornada que é produzir o filme em si, né? Porque o filme, pelo menos por esses editais, eles começam muito antes, eles começam nessa preparação. Sim. Você já tem que submeter com as equipes, com as pessoas que você quer trabalhar, então é documentação de todo mundo, é pegar currículo de todo mundo. É uma burocracia muito grande. Provar que aquelas pessoas dão algum tipo de retorno para a cidade, se elas são da cidade. Pô, você vai fazer um negócio na cidade com dinheiro que está sendo repassado para cá, com pessoas que são de fora e tal. Então a gente tentou fazer isso, pegar a galera que morava aqui, então todo mundo que filmou era daqui, sabe? E foi rodada onde? Foi rodado todo em Campos. Todo em Campos. Vocês, então, você e o elenco já se conheciam, vocês já tinham... Eu já conheci alguns do elenco, porque... eu conhecia todo mundo do elenco, menos o Rodri, que é o Olímpio. Por outros projetos. A Clara tinha participado desse outro filme que eu fiz, chamado Muitas Coisas Mudam. O Lucas também já tinha participado. A Brenda tinha sido diretora de arte nesse outro filme meu, e nessa ela também estava como diretora de arte e atriz. Então foi meio que juntar a galera que já estava fazendo coisas juntos, pegar mais uma galera de fora, que agora a gente tinha estrutura para poder encorpar um pouco mais, e chamar essa galera e falar, galera, vamos lá? E aí a gente entrou numa maratona ali de alguns meses de gravação, edição. E terminou quando? Foi quando? Quanto tempo de gravação? A gente começou a filmar no comecinho de fevereiro.
A gente gravou na pior época, assim, de calor, sabe? Imagina. Tem uma cena no Cais da Lapa ali do filme, que é uma das mais bonitas. Tem um trechinho pra gente E aqui é dar uma quente, olhada né? aí? E aqui é E aqui é quente. quente. Tem um trechinho pra gente... Ele vai falando e a gente vai vendo aqui como é que é a situação. E aí tem uma cena na Beira Rio que é de noite, assim, e tem uma cena na Beira Rio que é no pôr do sol, assim, e um calor gigantesco, sem ter como se abrigar. Então a gente começou em fevereiro e foi terminar ali em abril, mais ou menos. Essa cena, por exemplo, é onde? Essa cena é no Santa Paciência, que é uma casa criativa aqui, que de vez em No quando tem centro algumas ali. mostras Aham. aqui no centro, perto da Beneficência Portuguesa, e eles foram gentis de E esses ceder o aí, espaço. quem são os atores, os nomes? Aquela ali é a Clara, ela faz o interesse amoroso do Lucas, essa daí. E ela é a pessoa que faz ele repensar tudo que ele acredita do amor. Poxa, muito interessante. E Eduardo, e da onde surgiram os prêmios? Que você foi premiado em vários países, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Tá, vamos lá. A gente tem algumas plataformas que fazem distribuição. Depois que a gente termina o filme, a gente tem esse processo de arremate, assim, do filme, que é colocar aquela cerejinha do bolo, colocar uma Libris, colocar uma acessibilidade com legenda descritiva, audiodescrição. E aí, depois que a gente fez essa parte de finalização, acessibilidade, a gente vai para a última parte, que é a parte de distribuição. E como a gente acredita que a gente tem um material legal na mão, assim, a gente queria levar isso para festival, levar isso para algumas mostras. E a gente começou sendo premiado aqui no festival que teve em Campos. E através da plataforma que eu falei, a gente conseguiu mandar para festivais internacionais, festivais de outros países. E o nosso filme é um filme de comédia, né? Comédia romântica. E comédia é uma coisa muito, muito particular. Tipo gosto musical. Se você me mostrar uma música, eu posso entender que a música é boa, entre várias aspas, mas eu gostar daquilo é outra coisa. É difícil fazer comédia, na verdade, né, então, Eduardo? o que é engraçado para cada um é muito diferente. E a gente submeteu mesmo assim para alguns festivais e a gente recebeu um feedback de 5 ou 6 deles dizendo que a gente tinha sido selecionado, que a gente tinha ganhado esses festivais. Então a gente ganhou melhor comédia, na maioria a gente ganhou melhor curta em Nova York. Nossa, E mais aonde? Tiveram A outros gente países. ganhou melhor comédia em Londres, em Florença, na Itália, em Los Angeles, em Paris e melhor curta em Nova York. Nossa, Poxa Campos. vida. Olha só, isso tudo, gente. Produção de Campos, produção aqui, né? O diretor é campista. Os atores, né? Os atores. Então, assim, isso é muito legal, porque muita gente não conhece, né? Você percebe isso? Que a gente tá num momento em que eu acho que a gente tá sendo reconhecido, tá começando a ser reconhecido nesse audiovisual. Então, eu não sei se ser reconhecido exatamente no audiovisual, porque assim, às vezes a gente ainda tem que lidar com algumas coisas dentro da própria cidade que você percebe que você ainda tá muito longe de chegar num tratamento ideal para quem produz cultura em Campos. Por exemplo, a Paulo Gustavo atrasou muito pra gente começar a fazer, coisa de 1 ano, era pra gente ter começado a fazer bem antes. E o que isso impacta? Tem pessoas ali esperando pra poder fazer aquele projeto, tem um cronograma que você tem que preencher, o valor que você calcula em 2023 não é o mesmo valor que você paga em 2025, o dinheiro desvaloriza, então é tudo muito diferente, sabe? As pessoas se mudam. Então eu tive gente que, na minha equipe do outro filme que eu tava fazendo, que engravidou, que foi ter criança, que se mudou de país, que isso, que aquilo. E aí você se embola e tudo isso vai afetar o produto final, sabe? Final, exatamente. Então, a gente ainda tem que lidar com algumas outras coisas, assim. Por exemplo, é muito difícil conseguir locação, sabe? Às vezes tinha uma locação de um clipe desse da Paulo Gustavo que eu tinha sido selecionado, de um artista grande aqui da cidade. A gente queria fazer numa locação X. E a gente entra em contato com a pessoa diretora daquele espaço e fala: oi, tudo bem? A gente tem esse projeto, a gente queria gravar por 15 minutos, sem som, são 3 pessoas na equipe, 2 pessoas no elenco, vai demorar 15 minutos pra gente gravar, a gente vai embora, ninguém vai saber que a gente esteve lá. E aí
as pessoas começam a criar dificuldades para aquilo acontecer. E acabou que a gente teve que dar um outro jeito de incluir a cidade no videoclipe, no material, ao invés de incluir aquele lugar. Sim. Ia ser bom para aquele lugar, Claro. no videoclipe, sabe? Claro. Mostrar aquele lugar para outras pessoas. Mas eu acho que, de certa forma, Eduardo, você e toda a sua equipe, eu acho que está abrindo portas agora, porque isso é uma questão que as pessoas não acreditam, não conhecem. Era muito distante, é muito né? distante. Agora, de repente, então, cria-se um... Isso eu entendo que a gente tá chegando lá, felizmente, assim, fruto de muito trabalho, de Pois é, muita luta. Ninguém é. sabe o Pois quanto é. eu passei, o quanto a gente passou pra Sim. fazer o que a gente Pois fez é. e chegar onde a gente tá chegando agora. Mas estar chegando lá, a gente ainda não chegou onde a gente quer e a gente vai chegar. Mas estar fazendo e mostrando que dá pra ser feito com muito pouco, tipo, o nosso filme, o orçamento pra fazer um curta-metragem é 40 mil reais. Você vai em outras cidades, é 100, 150 mil reais. Então não tem como a gente competir com Niterói, com Rio de Janeiro, com São Paulo, Campinas. Mas com muito menos, a gente entrega uma coisa tão boa, de qualidade ou superior. E é isso que a gente tem mostrado, e eu entendo que agora a gente tá conseguindo uma notoriedade, assim, Sim, sim. esses caras sabem o que eles estão fazendo. Sim, sim. Muito pelo resultado final, mas muito também pelo profissionalismo que a gente tenta entregar nesse projeto como um todo, assim, de vamos escrever, vamos organizar tudo, quem vai receber o quê, quem vai fazer o quê. Então no set, o rapaz que está fazendo o som, ele não vai pegar na luz, ele não vai pegar na câmera, sabe? Ah, pode ajudar, mas não é assim. Porque quando a gente vai pro Rio de Janeiro para estudar, numa dessa eu fui tirar uma bolsa de ferramentas que estava do lado do cinegrafista. Falei, pô, vou tirar aqui para ele poder se movimentar e tal. E a uma hora ele precisou de uma ferramenta que estava ali para apertar um parafuso na câmera. Ele olhou pra trás e perguntou, cadê a bolsa que tava aqui? Aí eu falei, não, eu tirei. Mas por que você tirou? Eu pedi pra você tirar? E aí atrapalha a pessoa. Entendi. E aí você entende. E aí assim, a gente entende da pior forma, levando um estouro no meio de um set. Sim. Mas quando a gente vem pra cá, pra nossa realidade, eu tento passar um set mais profissional pra galera. Tipo, galera, você é do som, fica Cada no um som. no seu cada um. Você é da luz, fica da luz. Você Cada não um sabe no o que, seu que é cada um um. objeto de arte, o que, que não é, o que tá é. em quadro, o que, que não tá. Então, a gente tentar dar esse tom mais profissional em todas as etapas do processo, que eu acho que é o que traz essa notoriedade da gente poder chegar daqui pra frente e falar, ó, a gente tá fazendo um negócio direito, a gente não tá brincando de fazer cinema, sabe? A gente tá fazendo cinema. Eduardo, você fez artes visuais, fez curso de cinema, de fotografia, você se especializou mesmo. Você já queria isso desde cedo na sua vida? Não. Não? Eu acho que não. Eu entrei, eu não sei se por acaso, destino, sei lá qual é o nome que a gente dá pra isso, mas eu ia fazer física porque eu queria fazer astronomia. E no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, eu tinha uma bandinha que a gente tocava umas coisinhas e eu colocava uma câmerazinha compacta digital, daquelas pequenininhas de bolso. Eu colocava no ensaio e gravava e mostrava pros alunos da nossa turma depois. E aí eu falei, pô, legal, se eu pudesse aprender a editar isso melhor e tal, ia ser legal. E eu ia começar a faculdade de física, eu fiz o Enem, passei, eu ia começar no segundo semestre. E aí eu falei, pô, eu tô a minha vida inteira estudando, eu vou ficar 6 meses parado esperando pra ingressar na faculdade, vou fazer uma faculdade por 6 meses aqui só pra enrolar, e depois eu troco, né, tranco e vou pra de física. E aí eu fui parar na de comunicação social porque eu vi que tinha edição. Eu falei, vou aprender a editar os vídeos da banda na faculdade. Cheguei lá, não tinha, me colocaram automaticamente no curso de artes. Eu falei, tudo bem, pode deixar. Comecei a fazer o curso de artes, pensei em desistir. Na segunda semana, uma professora falou, você vai sair? Não sai não. E eu não tinha dito nada pra ninguém que eu ia sair. Ela falou, você vai sair? Não sai não. E eu fiquei com isso na cabeça, assim, de por que essa pessoa falou isso comigo, sabe? Sem eu ter falado nada com ninguém. Descobri depois que essa professora também tinha sido professora da minha mãe, quando minha mãe fez faculdade. Às vezes pelo sobrenome dela deve ter... Eu não sei. E aí, o mais louco foi, eu fiquei, na segunda semana eu tava com estágio na TV da faculdade, do curso de comunicação.
me perguntaram se eu sabia editar. Eu falei, sei sim, claro, não sabia editar nada. E aprendi a editar com um amigo meu, o Atila, onde me ensinou a filmar num estúdio, assim, gravando programa de entrevista. É exatamente isso que eu fazia. Eu aprendi a cortar programa ao vivo, a como enquadrar e tal. E nesse mesmo ano, eu comprei minha primeira câmera com dinheiro que eu ia economizando ali por causa da bolsa. E aí eu comprei a primeira câmera e fiz o primeiro clipe com um amigo, um clipe de igreja, assim, que tem inúmeros defeitos, mas tinha algumas coisas que eu falava, cara, isso é bom. E coisas que eu faço, características visuais que eu faço até hoje, sabe? E ali eu tomei gosto. Foi onde eu comecei, assim, foi pro videoclipe, então... Tinha que ser, né? Tinha que ser. O que começou primeiro foi o videoclipe, então? Eu comecei primeiro no videoclipe. Eu fui pra TV, onde eu aprendi a fazer, mas como produção do Eduardo, foi videoclipe. Você também dirigiu, né, alguns videoclipes de artistas de campus também, né? Que reconhecem, né, e... Eu fiz alguns clipes pra algumas pessoas de fora também, alguns clipes com bastante visualização e tal, para pessoas expoentes do seu segmento, segmento católico, pop. Mas fiz muita coisa pra gente daqui também. Eu fiz muito clipe de Ed Gouveia, que era um cantor daqui, hoje tá no Rio de Janeiro. Fiz coisa pra Mariana Soares agora, que é um da Paulo Gustavo, pra Matheus Nicolau. Esses dois eu vi também. O do Matheus Nicolau, o Se Fosse Fácil, foi o primeiro que a gente... Pipa Voada eu fiz. Tem o outro que é o do edital, que ainda não saiu. E eu fiz o primeiro clipe dele, que foi Se Fosse Fácil, e tem a participação de Dom Américo. Foi a última participação de Dom Américo numa coisa audiovisual, assim. E foi uma experiência magnífica de ver ele fazendo um papel de comédia no nosso clipe e se emocionando, chorando no making off, contando uma história. Ai, muito bacana isso, ao longo dessa né? trajetória a gente vai guardando histórias, assim, sabe? Isso é muito bom, essa coisa, né? Eu acho que jornalista também tem isso, né? Essa coisa do contar histórias. A gente vive de também, histórias, né? né? A gente vive disso. E como que é enriquecedor, né? E fazer cinema também é contar história. Fazer clipe é contar história, né? É verdade. E você estava falando, a gente está falando do cinema. O cinema hoje vive um momento também, o cinema nacional, né? Ele vive um momento novo, né? A questão do Oscar, uma nova indicação, a Fernanda Torres. Como é que você vê isso daí? Como é que muda, né? Pra gente, até para o cinema que vem sendo feito no interior. Como é que você vê que isso pode impactar? Então, eu falei no começo que a gente vive em Campos uma fase muito boa que a gente tem 10 ou 15 pessoas aí que foram selecionadas pelo Paulo Gustavo para fazer curta-metragem, longa-metragem. Então, a quantidade de documentários que a gente vai ter produzido na cidade nesse ano, a quantidade de curtas que pessoas daqui vão ter feito, sabe? Às vezes o cara que nunca tinha feito vai estar fazendo, ou o cara que já tinha feito um agora vai ter mais estrutura para fazer, se aprimorar e tal. E aprender para os próximos. E o Brasil acho que tá nessa fase também, mas com mais estrutura, óbvio. O Walter lá tem muito mais dinheiro para poder fazer. E eu acho que a visibilidade, acho que no fim é sobre isso, assim. A gente quando faz um filme, pelo menos eu, né? Pode ser verdade só para mim ou para algumas pessoas. Mas eu não quero que o filme seja feito para mim, eu não quero... eu dar risada, eu me emocionar com aquele filme. Quero que você dê risada, que você se emocione. E principalmente que vocês vejam, mesmo que vocês não tenham essas emoções, mas que vocês assistam. Então, o Brasil ser visto lá fora, no Oscar, em outros prêmios, traz um holofote, tipo, pô, olha esse país aqui, olha o que eles estão fazendo, sabe? Isso pode, em algum momento, gerar mais incentivo, mais facilitações para ser produzido. Não é fácil fazer, é meio... É uma selva, assim, sabe? Fazer cinema não é fácil, né? A cultura, no geral, já não é muito fácil. E você, né? principalmente, entrar nesse âmbito das produções maiores, sabe? Festival do Rio, Festival de São Paulo, entrar nessa panela é bem difícil, principalmente pra gente que vem do interior e tal. Mas eu acho que o segredo é continuar fazendo, assim, sabe? Então, se a gente tá fazendo e tá sendo visto, daqui a pouco a gente tá ganhando festival lá fora. Daqui a pouco a gente tá sendo chamado pra ir pro Rio de Janeiro pra sabe? Então, só o começo, né? É o começo, grande... Esses editais, Eduardo, eles de certa forma estão fazendo essa diferença, né? Apesar de toda a burocracia, eu acho que também mostra a seriedade de quem tá fazendo e quem é contemplado.
né? Porque chega ali, se inscreve, Mais que atende isso, aos né? critérios. Acho que é a necessidade também que as pessoas tinham disso, Sim, né? porque às vezes, de fazer. por que muitas né? vezes você tinha uma ideia, queria fazer, né? Não, Não às vezes tinha não saía do recursos, não papel. tinha recursos. né? E assim, tem a seriedade que você falou, tem que prestar contas. assim. Sim. Eu tenho sim. que, primeiro, dizer que eu fiz o filme, mostrar como eu Mostrar. fiz. Tipo assim, aquela pessoa que você me prometeu, tá no filme? Você pagou essa pessoa? Uhum. Sabe? Então você tem que prestar contas, você tem contrapartidas, então você tem que fazer exibição, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que mostrar que você fez, não é só fazer, mostrar que você fez. Então não é o que eu falei, a gente não tá brincando de fazer arte, sabe? A gente tá fazendo arte. É. E eu acho que ter essa formalização é muito importante pra gente se profissionalizar, fazer de um jeito mais pró, assim, que as pessoas vão ter uma credibilidade, sabe? Agora, vocês estão divulgando o Anti-Amor, como é que tá esse processo aí? Quais são os planos para ele? Então, a gente estava com o Anti-Amor nessa semana do começo de outubro no Rio Market, que é um braço ali do Festival do Rio, que é o maior festival de cinema da América Latina. A gente estava lá a convite de algumas empresas para poder apresentar o projeto para eles e tivemos algumas reuniões produtivas e em breve teremos novidades. Como a gente precisa de uma exclusividade para sim. talvez exibir em algum lugar ou outro, as pessoas ainda não conseguem assistir publicamente o Anti-Amor, mas ele tá nesse circuito de festivais e, se tudo correr bem, em breve vai estar disponível para todo mundo assistir também. Estaremos na torcida, na torcida. Agora, Eduardo, me diz uma coisa. Esses prêmios, são 6 prêmios internacionais, é mais com a satisfação ou tenho mais... O que representa esse prêmio? Então, eu falei brincando da outra vez que na hora que a porta do meu quarto estivesse batendo, assim, por causa do vento, eu ia colocar um prêmio pra segurar a porta. Porque não tem muita função, assim. É um tapinha nas costas, beleza, parabéns. Mas, ao mesmo tempo, é um registro de uma fase de vida que você tá. Pelo menos é como eu tento Como você levar, vê, né? assim, de... eu vou estar com os prêmios na minha estante daqui a pouco e aí eu vou, toda vez que eu estiver querendo desistir, eu vou olhar pra lá e falar: pô, Eduardo, lembra dessa fase do Anti-Amor? Lembra das coisas que você viveu? Lembra de tudo que você alcançou? Mais que das isso, risadas né? que você ouviu? Eu fiz e deu certo, né? É. Eu fiz e deu certo. A gente não Eu precisa acho dessa que- comprovação vinda de alguém, Uhum. mas às vezes a gente esquece e a gente ter isso é só uma forma de lembrar desses momentos. Mas bons. eu digo assim, compensação financeira não tem, né? Não Não existe esse lado ainda. Ainda. Não ganhamos Ainda. nenhum que tem, mas existem Entendi. festivais que tem Que premiação tem em dinheiro premiação. também. Não é nada que vai mudar a vida de ninguém, mas assim, Lógico. é um um começo. parabéns também. Em algum momento vai rolar uma Se vier, dessas vai ser também. bem-vindo. Claro. É um começo. A gente reparte pra equipe. Eduardo, hoje você é o membro mais jovem da ABC. Fala um pouquinho pra gente aí sobre a associação, sobre... Então, a ABC, quando você vai... É um caso complexo, mas vamos lá. Para você se registrar, você tem que ter indicação de pessoas da ABC que já são membros há tantos anos. Tem toda uma carta de introdução assim, para você fazer parte. A sede onde é? É no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Nas casas E Cajá. a claro que a- Associação... Brasileira de Cinematografia. Se você reparar em alguns filmes gringos e filmes nacionais, ao lado do nome do diretor de fotografia, aparece uma sigla, que é, sei lá, Afonso Beato ABC. Significa Associação Brasileira de Cinematografia. Significa que ele é um membro da associação. associação. É quase uma pós-assinatura, assim, de, pô, esse cara pertence a esse... Não é um sindicato, mas é uma associação, então dá um peso a mais, assim, nessa assinatura. Tipo, um selo de qualidade, né? De... meio que O isso. seu trabalho, uma né? assinatura Seu de- Não é, trabalho. obviamente, todo mundo que pode assinar e tal. Sim. Mas quando você é membro e é indicado, você pode assinar. Eu ainda não posso assinar como ABC, porque eu ainda não fiz esse processo. Mas eu já sou membro da ABC e o mais novo porque, como eu comecei com 18 anos, assim que eu fiz 10 anos para me tornar membro pleno da ABC, eu cumpri a menor taxa de tempo possível, que é de 10 anos, porque eu comecei logo aos 18. Então, por isso que eu virei o mais novo a ser membro da ABC. Assim que eu fiz 10 anos, eu já dei entrada no processo. Interessante.
Deixa eu te perguntar outra coisa. A pandemia, ela deu uma visibilidade também para a questão do audiovisual, ganhou, né, muito espaço depois da pandemia. Você acha que mudou alguma coisa realmente ou para o cinema não? Alguns tipos, sim. Por exemplo, na pandemia teve o boom aí das lives e tal, podcast. Então, foi o tipo de conteúdo que foi produzido pela facilidade que aquelas condições te permitiam fazer, sabe? Você podia gravar cada um de uma casa. O cinema sofreu um pouco, porque tinha produção sendo feita que teve que ser interrompida. Sim, parou também, né? Ao mesmo tempo que as janelas se abriram para o audiovisual, as produções pararam. Então eu acho que foi uma deixa para haver uma certa mudança de como se faz filme. Eu acho que hoje em dia tá sendo um pouco mais rápido, um pouco mais fast food, até por causa dos streamings e tal. Então, o prazo para se ter uma ideia, executar o filme e entregar o filme é menor. Então, eu acho que isso é um pouco derivado da pandemia também, de não temos nada sendo produzido, precisamos fazer alguma coisa, vamos fazer coisas mais rápidas, mais fáceis, mais ágeis. E no seu caso, por exemplo, na sua equipe, né, você já tem um outro curta em vista? Temos. A gente quer fazer... Bom, pelo menos eu, né? Mas eu acho que a minha equipe também. Eu quero fazer um ainda em novembro. Eu quero fazer um agora? outro. Novembro agora. Que vai ser mais curtinho, vai ser mais otimizado. E esse vai direto pra internet, só pra gente manter ali Acho que é quase uma musculatura, assim, sabe? Que você tem que ficar exercitando, senão vai atrofiando. E ao mesmo tempo é um jeito de explorar coisas. Então eu vou explorar um jeito de filmar que eu não tinha filmado até então. Vou trazer um amigo meu do Rio também para poder fazer. Ele é formado em atuação pela Cal, então ele vai poder trazer algumas coisas novas para as pessoas daqui também. E ano que vem, planos maiores. Pois é isso que eu ia te perguntar. Quem faz curta tá com o pé no longa? Não necessariamente, mas quem faz um curta de 28 minutos com o Anti-Amor tá. Pelo menos isso. Porque, assim, 28 minutos é bastante, assim. É meia hora de conteúdo, sabe? E é meia hora que você assiste e você vê que não tem barriga. Tudo que tá ali existe por um motivo. Então, se a gente fez isso com essa grana... Se a gente tivesse, pode fazer um longa. Se a gente tivesse um pouquinho mais, a gente conseguia fazer o longa, sabe? E a ideia é... Eu não sei como vai ser Paulo Gustavo ano que vem ou nos próximos anos, mas se tiver... Eu sei que em Campos não tem, por exemplo. Isso é uma boa. Não tem pra longa. Então tem pra curta e pra média. Sim. O Anti-Amor entrou na categoria de curta e o Título Provisório, que foi um outro filme que eu fiz, entrou na categoria de média. Não tem pra longa, então a gente não tem um valor, um aporte maior pra fazer longa na cidade. Poderia ter, não sei se vai ter nas próximas, eu não sei se eles não colocaram também por talvez não ter esse realizador que fosse querer embarcar nesse desafio, mas se tem alguém assistindo, eu topo, pode colocar uma categoria. Mas eu acho que a gente consegue fazer. Como eu falei da musculatura, vai ser o primeiro longa que eu vou fazer, não vai ser o longa do Oscar. Mas vai ser o longa que vai me preparar pro Oscar. Claro. E muito provavelmente o que mais vai me preparar. Porque vai ser o que eu mais vou ter dificuldades, que eu mais vou ter aprendizados. Então eu quero fazer, pra poder exercitar isso, pra poder me deixar mais preparado pros próximos, né? Você já se inscreveu em outros editais também, além do Paulo Gustavo? Então, eu realizei alguns curtas alguns curtas não, eu realizei alguns clipes pra Firjan, no Rio e tal, então a gente fez alguns projetos pra eles também. Fiz pra Paulo Gustavo de São João da Barra e Firjan do Rio. Mas, assim, Aldir Blanc... Aldir Blanc, bem Rouanet, lembrado. Aldir Blanc, a Rouanet é um caso mais complexo. Mas Aldir Blanc, sim, em 2021, se eu não me engano, com um curta que também foi pra alguns festivais internacionais, um curta que a gente fez... mais simples, era eu e um amigo meu, a gente mesmo editou e a gente mesmo gravou, era só eu e ele no set o tempo inteiro. Era o que você faria se você acordasse num mundo que só tem você. Então, alguns devaneios filosóficos, algumas... Você gosta de atuar também?
Não. Sua praia eu é descobri direção. que eu tenho que focar no que eu sei fazer. Senão eu viro um pato, sabe? Que eu não nada direito, não voa direito, não caminho direito, não faz nada direito. Então, eu me dedico em dirigir. O que você tá achando dessa indicação no Brasil aí para o Oscar desse ano, né? Eu não assisti o filme. O filme Agente Secreto. tava até sendo exibido lá no Festival do Rio e tal. Mas eu não consegui, tava lotado. Acho que vem forte, mas assim... Tem que aguardar, né? A gente tem que aguardar. Até a gente ter a habilidade de assistir esse filme vai demorar um pouco. Mas só de estarmos sendo cotados e ter esse burburinho já é ótimo pro cinema. Sim. Eu acho que o Brasil está sendo visto de outra forma agora, depois do... Ainda Só de estar sendo aqui, visto né? já tá ótimo, sabe? É verdade. Mas, Eduardo, me diz uma coisa. O que o Eduardo gosta de ver? De assistir? Boa pergunta, Frânio. Por quê? Vamos lá. Você não pensou nisso ainda, né? Não, eu pensei muito. E inclusive o Anti-Amor e o título provisório só existem por causa dessa pergunta. Quando eu tava fazendo Muitas Coisas Mudam, que é um curta onde eu conheci o Lucas, é um curta mais denso. É sobre a perspectiva de um rapaz quando ele descobre que a menina que ele gosta passou por um episódio de assédio. E é como ele lida com isso. E eu tava contando a ideia de alguns curtas que eu tinha vontade de fazer pra um tio meu. E esse tio meu falou assim, poxa, Edu, mas as pessoas chegam a casa depois do trabalho, cansadas, e aí liga o jornal, só tem desgraça. Vão ver um filme pesado seu. E eu fiquei com isso na cabeça, acabei gravando e finalizando esse curta-metragem. E depois o meu tio morreu. Ele nunca viu um curta alegre meu. E eu fiquei com isso na cabeça. E o título provisório nasceu disso eu falei, eu preciso fazer um filme alegre. E o Anti-Amor veio meio que na mesma época também. Então o que eu tenho consumido é coisas que eu consiga ver depois de um dia pesado. Assistir um episódio de uma sitcom que eu gosto muito de assistir Seinfeld, por exemplo. Assistir conteúdos que vão me deixar light, que vão me deixar leve, ao invés de ter que ficar raciocinando e processando muitas coisas, sair com aquele gosto ruim na boca depois, sabe? Uma coisa mais leve mesmo pra... Muita gente fala que, às vezes, lê um livro e depois aquele livro que vira filme, ele é muito diferente. Já viveu muitas experiências, assim, de que a gente fala, né? Um livro não dá para você falar exatamente no cinema, exatamente como foi. O que você responderia para quem fala? São mídias diferentes, então é difícil você adaptar, assim, e eu entendo. E no livro tem o personagem falando que o toque dele ao pegar na taça, a temperatura que ele sentia era diferente de quando ele estava com a mão no bolso. São vozes ali, a pessoa vai narrando coisas que no filme, se você não botar um narrador falando isso, ou se não for, tipo, o cara sentindo a temperatura, é diferente, é mídia diferente, não tem como ser igual e tem que ser adaptado. O Anti-Amor, por exemplo, é adaptado de uma peça. Então, ele escreveu de um jeito, encenou de um jeito, não tinha cenário, e a gente falou, tá, como é que a gente coloca isso num filme? Aí eles têm que estar conversando em algum lugar. Que lugar pode ocorrer esse tipo de conversa? Um é no apartamento, o outro é no casalapo, o outro é num bar, o outro é num restaurante. Então, é uma ambientação completamente diferente, sabe? Sim. Até porque, quando você está lendo, você precisa descrever o que está acontecendo para você imaginar, né? E tem que ser diferente mesmo, porque se for para ser igual, lê o livro. Sim, fica só no livro, exatamente. Tem que ser diferente. Eu vi também, já vi uma vez, não sei se você chegou a ver esse, eu vi Princípio de Arquimedes. É baseado numa peça, foi o livro, depois virou um filme, com Daniel Oliveira. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre fake news, na minha dissertação, e aí um dos livros foi esse. E eu não tinha... Por exemplo, eu já até te perguntei sobre a peça, né? Porque normalmente era assim, começava no livro e vinha o seu não, o seu também. O Anti-Amor também é assim, começou de uma peça. Agora eu vou ter que escrever um livro do Anti-Amor, né? Agora eu vou um livro. Escrever um livro do Anti-Amor. Mas muito bacana isso. Há pouco tempo, acho que teve um seminário na UENF que também voltou a falar da escola de cinema, né? Eu acho que pode ser da UENF, eu acho que pode ser também um reforço, né? Eu acho que a escola de cinema na UENF com certeza beneficiaria algumas pessoas.
E eu acho que para ser uma coisa bem sucedida, não tem a ver com números, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com beneficiar pessoas daquele lugar. Acho que é o mesmo princípio de quando a gente estava falando do filme, dos editais, de você colocar pessoas da região e tal. Valorizar pessoas, artistas daquela região. Então, beleza, vai ter uma escola de cinema, mas tem que ter pessoas de campus nessa escola de cinema. Sim. Sabe? Vai ter um festival de cinema em campus, tem que ter pessoas de campus no festival, sabe? Porque senão a gente fica só batendo palma e valorizando pessoas de fora e a gente não olha pra dentro, não olha pra quem a gente é. E é, Cadê a acima de tudo, representatividade, né? se a gente tá aqui fazendo em campus, imagina se a gente tivesse essa outra estrutura, sabe? Esse outro aporte. Então, se a gente olhar pra campus antes de querer olhar pra fora, todas essas iniciativas são muito bem-vindas e tem muito a agregar. Realmente. E outra coisa que eu queria ouvir de você, né? Eu queria saber pra você, se você pudesse resumir, o que é fazer cinema pra você? Quando a gente tem que olhar, às vezes, pra gente, né? É uma batalha prazerosa. É uma luta prazerosa. A gente sai cheio de machucado, mas com um sorriso no rosto, assim. Acho que, ultimamente, é como tem sido pra mim. A gente deu a vida pra fazer Título Provisório, deu a vida pra fazer o Anti-Amor. Sofremos um cado, mas a gente sentou numa sessão no teatro, de bolso, teatro cheio. E as pessoas rindo, as pessoas chorando. Nossa. Eu acho que é isso. A gente sofre lá atrás, sofre durante, sofre depois. Mas quando a gente tá na sessão com os amigos, com as pessoas que não conhecem a gente, e as pessoas são tocadas de alguma forma por aquilo, é onde faz tudo valer a pena. Tudo isso recheado de 6 prêmios é melhor ainda. Né? Nossa, você já começou Reconhecido muito por 6 bem. prêmios. Começou internacionais. muito bem. Né? Começou muito bem. Tem algum que tem, assim, um gostinho especial pra você? Tem um... Agora eu falei que eu preciso ir a todas as cidades que eu ganhei o prêmio e na viagem eu tenho que levar o prêmio de cada uma delas pra poder tirar uma foto naquele lugar. Senão ninguém vai acreditar. Exatamente. Agora o próximo passo são as viagens. Então, ganhar um prêmio na Ásia pra poder explorar outros continentes, dominar o mundo todo, né? Mas eu acho que essa parada do gostinho especial, acho que o gostinho mais especial é a gente escrever uma comédia que uma pessoa do outro lado do mundo riu. Sim. Ponto. Pra mim, fazer rir já não é fácil. Isso que eu falei naquela hora, né? Você fazer comédia... um britânico rir, um pessoal de Londres rir, então, vence na vida. Imagina. Fazer comédia não é fácil. Pra quem tá ali assistindo, né? Parece, mas fazer, pra você produzir Eu tô inclinado a entrar nessa de fazer comédia e tal. Essa era a minha próxima pergunta. Se você deve agora seguir pela comédia ou se você pretende mudar. O próximo curta que eu falei que eu quero fazer em novembro vai ser com um toque de comédia também. Mas o longa, por exemplo, não tanto. Ele já é mais suspense investigativo, já é um pouco mais se levando a sério. Acho que uma coisa que esses filmes têm em comum, o Anti-Amor, Título Provisório, o filme de novembro, é que eles não se levam tão a sério, assim. Eles não levam o fazer cinema tão a sério. Eles falam sobre o fazer cinema. E eu acho que agora eu quero também não ficar preso nessa coisa que eu já aprendi, já domestiquei essa fera, sabe? Quero ir pra outros desafios, assim, pra não ficar naquela zona comum de, tô fazendo isso de novo, sabe? Então eu quero explorar umas coisinhas novas. Mantendo o pé na comédia, que eu acho que é uma coisa que tá dando certo, tá funcionando. E eu tô gostando de fazer. É legal ter um set de comédia. Sim. Mas também não ficar só fazendo um tipo de cinema que não se leva a sério o tempo inteiro. Mas as locações seriam sempre campos, região? Campos. Esses dois aí vão se passar em campos. Tanto o longa quanto o curta agora de novembro. Até porque eu sou daqui. Se tiver que fazer em outro lugar, eu vou ter que me deslocar, gastar muito mais e lidar com pessoas que eu não conheço. Então, já que eu conheço as pessoas daqui, já que é mais fácil pra gente ir de Uber ou de carro em qualquer lugar daqui de Campos, eu acho que vale a pena também aproveitar isso, né? E até porque eu não quero só fazer, como eu falei, não quero só fazer o que é bom pra mim. Eu acho que essa é a parada que a gente tem que entender, assim, de...
eu quero que seja bom pra pessoa que mora lá em Donana também. Não tem como eu tirar ela 4 horas da manhã pra gente ir gravar em outro lugar, porque não tem estrutura. Principalmente se a gente for fazer entre amigos, assim, de vamos levantar um filme, todo mundo tá de acordo que ninguém vai receber nada, todo mundo tá de acordo que vai acabar inevitavelmente perdendo um dinheiro ali pra poder fazer, tudo bem. Mas se eu posso facilitar dentro dessas condições pré-estabelecidas, eu vou também facilitar, sabe? Não vou fazer diária de madrugada, não vou inventar. O filme, por exemplo, de novembro, se passava de noite. Eu não vou falar muito, porque eu ainda tô desenvolvendo. Não pode dar muito spoiler. Não é nem isso, né? Porque eu ainda estou desenvolvendo, pode ser que eu mude, né? Ia se passar à noite e tal, e eu ia ter que iluminar uma floresta à noite. E aí alguém deu a ideia, por que você não faz no carnaval? Se passando no carnaval, e aí pode ser um bloco de dia, vai ter exatamente o que você quer, que são pessoas fantasiadas e tal, e funciona. E é muito mais fácil de filmar. Eu tenho muito mais tempo para poder filmar, fica muito mais barato. Sim. Então, dá esse jeito de simplificar a produção para que ela possa acontecer, possa vir a existir, é uma coisa que a gente tenta fazer também, sabe? Eu acho o seguinte, apesar de todo o aporte dos editais, né, Paulo Gustavo e outros mais, ainda é muito difícil fazer cultura, né, Edu? É muito... Em termos financeiros. Principalmente, é muito difícil viver de cultura. Também, fazer, beleza, é muito difícil, mas viver daquilo foi um dos pontos que eu toquei num discurso que eu fiz aí, que foi, eu queria muito que o meu técnico de som, que o meu diretor de fotografia, que é a minha figurinista, vivessem como figurinista, como técnico de som, como diretor de fotografia. Mas eles não vivem, sabe? E vai demorar muito para que em Campos isso seja realidade, sabe? E enquanto isso, a gente tem que fazer com o que a gente tem e aguardar incentivos públicos e privados também, né? Eduardo, e quais são as suas referências no cinema? Muitas, né? Eu acho que aí é 2 temporadas de podcast só pra eu falar disso. Mas eu gosto muito de diretores que têm, tipo, uma assinatura, assim, muito clara, sabe? Tipo, Spielberg, David Fincher, Edgar Wright, que é um cara da comédia que mistura muito gênero, assim, ele faz filme de policial com ação, policial com comédia. David Fincher que faz umas coisas mais de suspense, investigação. E Spielberg que é, tipo, gênio. Pra mim, o jeito que ele filma coisas é absurdo. Ninguém faz parecido. Tem um filme dele que é sobre a história dele, chama The Fabelmans. É sobre como ele começou a fazer filme e tal. E os últimos 30 segundos do filme são os 30 segundos mais bonitos que eu já vi na minha história do cinema. Eu falo, caramba, o filme era legal, mas com 30 segundos no final do filme, ele me entregou a parada mais legal que eu já vi. Nossa, interessante. Agora, tem algum filme nacional que seja o seu preferido? Tem. Saneamento Básico, que é um filme que tava na minha lista, mas eu não quis assistir porque eu sei que ele é parecido com o título provisório. Ele é sobre uma galera que precisa fazer um filme para ganhar um dinheiro e pegar esse dinheiro e tratar o esgoto da cidade. E aí eles não sabem como fazer o filme e tal, então tem essa metalinguagem de fazer um filme dentro do filme, coisa que o título provisório também tem. E eu assisti depois de ter feito o título provisório e se tornou meu filme nacional favorito por isso, pela leveza, sabe? É leve, é tranquilo, pessoas falando de cinema, é legal. Do dia a dia, né? Gente, a gente tá chegando na reta final, que sabe? pena, dessa conversa que tá, assim, bem descontraída, um bate-papo bem descontraído. Eu confesso que eu tenho muito orgulho, né, dessa produção daqui de Campos. Isso me alegra muito. E eu queria agradecer, Eduardo, por sua participação, você ter tirado um tempinho para vir aqui conversar com a gente de um assunto que é tão caro para você e que a gente admira tanto também, como do outro lado, né, como telespectadores. E queria saber se você quer deixar suas considerações finais. Muito obrigado por me receberem, muito obrigado pelo convite. Sempre que tiver uma ou mais pessoas interessadas em conversar sobre
arte, cultura e cinema, eu Quanto estarei mais lá. falar, melhor, né, do Isso. assunto, Onde né? tiver dois ou... Não tem uma passagem Uma da Bíblia? Onde passagem. tiverem Sim. 2 ou mais reunidos em nome da arte Uhum. e me convidarem, eu estarei lá. Com E certeza. principalmente para falar de um filme que eu fiz, um filme que eu tenho muito orgulho de fazer. Tem uma frase no título provisório, um dia a gente volta para falar do título provisório, Aham. que é: eu só queria fazer um filme que eu pudesse mostrar para as pessoas que eu amo, que eu admiro e não tivesse vergonha. E felizmente eu tenho muito orgulho de mostrar esse filme para as pessoas que eu amo, que eu admiro, porque é um filme redondinho, é um filme que eu quis fazer e saiu do jeito que eu queria, sabe? Então, muito obrigado por me darem a chance de vir aqui falar desse filme. Vocês estão de parabéns, né, Emiliane? Você e toda a sua equipe. Parabéns. E Vocês falar estão de que parabéns. a gente não faz cinema sozinho. Por mais que a gente às vezes tenha que ouvir aqui mesmo que a gente faz cinema sozinho, a gente não faz. Tem um crédito de alguns Claro que minutos não. rolando no final do filme com o nome de todo mundo que tá lá. E o filme é um pouquinho de todo mundo que tá ali. Então, muito obrigado também à minha equipe, olhando pra vocês agora. Muito obrigado, porque o filme é de vocês e é pra vocês também. Isso aí, em breve nós vamos informar aqui onde vocês podem assistir, né? Em breve. Em breve. Estaremos divulgando nas nossas plataformas também, digitais, onde a gente vai poder assistir ao filme. Enquanto isso, a gente está nas redes sociais, né? Vocês podem curtir Ponto de Pergunta Cast em todas as plataformas e curtir no YouTube também a entrevista completa de Eduardo, que está muito bacana. Até Obrigada. mais. Obrigado por mais um episódio e até mais.